Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Gabriel Desiderato, advogado criminalista. Estamos em mais um bate-papo nosso podcast semanal, que a gente lança no nosso canal do YouTube, Advocacia Criminal Clube. O podcast é AdCrim, né? A gente abreviou aí o nome Advocacia Criminal, colocamos AdCrim, né? Então, esse é o nosso podcast, episódio 22, salvo engano. Vou falar hoje de forma breve com vocês a respeito do reconhecimento induzido, reconhecimento de pessoas de forma induzida. Tá? E antes da gente entrar tecnicamente nessa discussão, a gente precisa repassar o que é o reconhecimento, né? E como que legalmente ele deve ou deveria ao menos ser realizado. O reconhecimento, então, ele reconhecimento de pessoas, no caso, tá? Ele está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e ele estabelece um procedimento específico para garantir essa validade desse reconhecimento. E o que inclui nesse procedimento? O que a gente tem, então, para que, de fato, o reconhecimento ele seja realizado da forma mais justa e correta possível e imparcial também. É importante que o reconhecimento seja feito de forma imparcial e não induzido, que é o tema que vamos entrar daqui a pouco com vocês. Então, a pessoa ali que vai fazer o reconhecimento, a vítima, enfim, ou a pessoa que for fazer o reconhecimento de uma outra pessoa, de um outro indivíduo, ela tem que apresentar uma descrição prévia. O que seria essa descrição prévia? Ela tem que descrever a pessoa que vai ser reconhecida, descrever qual que é a altura aproximada, a cor da pele, se tem tatuagens, locais de tatuagens, quais são essas tatuagens. Quero lembrar no fato, né? O cabelo, se o cabelo é comprido, se o cabelo é curto, se é careca, cabelo liso, amarelo, verde, azul, enfim, todas as características possíveis que ela conseguir se lembrar, tá? E aí, com base nisso, a polícia vai realizar a investigação e fazer, de fato, o reconhecimento, tá? Então, após feitas as descrições, a pessoa que vai ser reconhecida, tá? Quem vai ser reconhecido, esse reconhecimento ele tem que ser realizado em grupos, em grupo, aliás. Seria ser realizado em grupo. O código determina que 4 pessoas sejam colocadas lado a lado, igual aqueles filmes americanos que a gente vê, que as pessoas ficam com a plaquinha e a pessoa que vai reconhecer fica atrás de um espelho e vai olhando os indivíduos e aponta qual seria aí, em tese, o autor de determinado delito. Então, realizado um reconhecimento em grupo seria isso daí. A pessoa ser reconhecida, ela ser colocada ao lado de mais 3 pessoas que tenham características parecidas, tá? Não pode ser característica diferente. Então, a pessoa que me roubou ou que cometeu algum crime comigo, ela era uma pessoa muito alta, estatura alta, 2 metros de altura. Aí você vai no reconhecimento, tem uma pessoa com 2 metros de altura e outras 3 com 1,50 m de altura. Obviamente, já estaria, no meu entendimento, maculado. Já estaria, de fato, isso é uma espécie de induzir um reconhecimento. Você só teria como reconhecer uma pessoa no caso desse. Ou a pessoa que cometeu o crime contra mim é uma pessoa careca. Aí você coloca uma pessoa careca e mais 3 cabeludos. Não tem como, as características têm que ser parecidas. Senão você está induzindo a pessoa a reconhecer a única pessoa que tem a característica que ela apontou. Tá? Então, já estou dando spoiler aqui do induzimento, né? Mas o reconhecimento civil tem que ser realizado em grupo. E tem que haver também uma medida de proteção. O que seria a medida de proteção? A pessoa que vai fazer o reconhecimento, ela tem que ter a garantia de que a pessoa que vai ser reconhecida não a veja. Tá? Então, ela tem que ter a garantia, a segurança de poder reconhecer quem quer que seja, sem correr o risco da pessoa que está sendo reconhecida visualizar essa pessoa, no caso, e ela se sentir intimidada de fazer esse reconhecimento. E isso, obviamente, tem que ser documentado nos autos do processo, aliás, nos autos do inquérito policial, que posteriormente vai ser anexado no processo na ação penal.
E esse documento, óbvio, tem que ser assinado pelo delegado, ou pelo delegado que realizou ali o reconhecimento, que acompanhou, e mais as testemunhas. E aí a gente entra, de fato, no nosso tema. O artigo 226 do Código de Processo Penal, que determina o reconhecimento das pessoas, ele não é ainda considerado obrigatório, tá? Historicamente, por exemplo, a jurisprudência do STJ, ela considerava esse reconhecimento como uma formalidade, uma recomendação, não uma exigência. E esse é o grande X da questão. O X não existe mais no Brasil, mas esse é o grande X da questão. As decisões mais recentes, tá? Está começando a desconstruir essa ideia de que deveria ser só uma recomendação, não uma exigência. De fato, e eu concordo, o 226 do Código de Processo Penal ele tem que ser seguido na íntegra, senão vai acontecer a questão do induzimento. Eu já dei exemplos aqui na hora do reconhecimento. O que mais caracteriza o induzimento? Eu já atuei em alguns casos, outros colegas também. A vítima chega na delegacia, o delegado ele nem pergunta quais são as características da pessoa ser reconhecida e já mostra uma fotografia de um indivíduo só, por fotografia, inclusive, não é nem o reconhecimento ali ao vivo da pessoa. E aí a pessoa olha aquela fotografia, ainda que ela não fale, foi esse o autor do crime, ela já fica com aquela imagem na cabeça daquela pessoa. Quando chega numa audiência judicial, por exemplo, que ela precisa repetir esse reconhecimento, essa fotografia que ela viu na delegacia já lhe é familiar, ela já se familiarizou com essa fotografia. Na hora que mostrar ali 2, 3, 4 pessoas, ela já sabe que essa pessoa já foi falada pelo delegado como a possível pessoa que cometeu o crime e mostrado só a sua fotografia. Ela não vai ter nem padrão de comparação, ela já tem aquela imagem na cabeça, ela já decorou aquela imagem. Então, fatalmente, isso acontece no dia a dia, ela vai apontar a única pessoa que ela tinha visto na delegacia, porque as demais ali seriam estranhas. Então, isso também é uma forma de induzimento. Toda vez que um reconhecimento é realizado em desacordo com 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento é induzido, quer seja ele na fase policial, quer seja ele na fase judicial. Tem que respeitar o procedimento, não adianta. Se você faz esse exemplo que eu dei na delegacia, a pessoa já vai induzida para o reconhecimento judicial. Ela já vai induzida. O correto é seguir esse passo a passo. A pessoa que vai reconhecer, descrever as características previamente, aí sim, com base nisso, reunir o suposto criminoso com mais 3 pessoas de características próximas, não pode ter muita discrepância, senão também é uma forma de induzir, e não pode apontar, falar, olha, aquele ali não pode soprar no ouvido da pessoa, é fulano de tal, é o número tal, tem que ser imparcial. Se a pessoa que vai reconhecer não reconhecer, tem que documentar que ela não reconheceu e pronto. Tá? Isso se chama imparcialidade, se chama garantir um processo com lisura, sem mácula, para que depois o Ministério Público, o juiz, a defesa, possa trabalhar com base num procedimento feito de forma correta, conforme demanda a legislação. Eu acredito que a jurisprudência já vem numa construção de tornar isso uma exigência, porque existem muitos erros judiciais com base no reconhecimento feito, por exemplo, por fotografia, inúmeros erros judiciais, porque a fotografia ela sequer mostra o corpo inteiro da pessoa, as características, você não consegue ter uma noção de altura da pessoa olhando apenas a fotografia. Às vezes o flash ela altera a cor e a tonalidade da pele, até do cabelo, dependendo de como foi feita essa fotografia, se está uma fotografia mais escura, uma fotografia com muita luz branca, muito clara, tudo isso altera o que você conseguiria ver a olho nu. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, eu acredito que a jurisprudência da STJ, da STF, vai mudar,
que isso daí vai passar a ser obrigatório, respeitar esse procedimento. E a defesa tem que fazer sua parte. É a defesa que muda a jurisprudência, não é a acusação. A defesa leva a discussão até Brasília. Ah, eu perdi em primeira instância, segundo. Leva até Brasília. Isso tende a mudar. Com base no nosso trabalho, no trabalho de defesa, que a gente altera as decisões, que a gente altera os procedimentos. Na verdade, não é alterar o procedimento, é fazer com que o procedimento do Código de Processo Penal seja feito da forma como determina a lei. Se está na lei, é porque tem que ter um motivo de lá estar. Caso contrário, não estaria. Então, há que se respeitar o procedimento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um tema bem comum no dia a dia da advocacia criminal, de quem atua em audiências, principalmente, ou na delegacia. A gente enfrenta muito essa questão do reconhecimento induzido. Isso é muito comum. Tá, é mais fácil você induzir alguém, já apontar, tira mais um da rua, né, digamos assim, já tira mais um indivíduo da rua e pronto. E ele se vira depois da hora que ele sair, vai recuperar a vida dele depois da hora que sair, né? Normalmente algumas pessoas pensam assim, e não deveria. Se está na legislação, se está no Código de Processo Penal, tem que ser respeitado. Essa é a minha opinião, é a opinião de vários juristas, e é o que consta, inclusive, no Código de Processo Penal, é a legislação. Então, novamente, espero que vocês tenham gostado do tema, que vocês curtam, compartilhem, comentem aí, se inscrevam no canal. E se quiserem dar sugestões de tema, a gente trabalha, faz os próximos vídeos em temas sugeridos por vocês. É uma satisfação, sempre um prazer poder auxiliá-los com um pouco de conhecimento que a gente tem, que adquirimos aí ao longo de praticamente 10 anos de carreira de advocacia criminal. E é muito gostoso compartilhar com todos vocês e poder ajudar a sua advocacia, ajudar os seus estudos de alguma forma. Contem sempre comigo. Um abraço, pessoal. Até mais.